Do Vascão, Breno Monsef. Hoje dia de reapresentação. Ontem o elenco ganhou folga no retorno ao Rio de Janeiro e agora o Vasco tem a semana livre até o jogo de domingo contra o Grêmio, o jogo que vai ser em Chapecó. Vamos projetar a dupla Payet e Felipe Coutinho. Será que enfim jogam? Lembrando que o Vasco jogaria nesse meio de semana contra o Cuiabá, mas o jogo foi adiado porque o Cuiabá tá jogando o maravilhoso play-off, né, da Copa Sul-Americana. Mais uma temporada em que a gente não tem data para isso no calendário brasileiro. Então o Vasco Cuiabá adiado para só Deus sabe. E aí teremos uma semana livre. Hoje, amanhã, quinta, sexta e sábado, 5 dias de treinos pro Rafael Paiva. E aí a viagem no sábado para Chapecó, onde domingo tem Grêmio e Vasco. E lembrando, o jogo foi adiado em horário, tá? Ia ser 4 da tarde, domingo, Grêmio e Vasco. Passou para as 19 horas. Então, domingo, 19 horas, Grêmio e Vasco. Jogo em Chapecó na abertura do retorno. Foi pedido da Globo, então é importante passar isso aí. A grande expectativa ao longo da semana pra gente acompanhar e apurar dos treinos é a dupla Payet e Felipe Coutinho. O Rafael Paiva, no jogo de domingo, na coletiva, depois do jogo de domingo, pediu paciência com o Felipe Coutinho e revelou que o Payet deve retornar domingo. O Rafael Paiva falou sobre isso. Pois é, Payet voltando, Felipe Coutinho. Tem que dar um tempo pro cara, né, o Gabriel? Vai pegar embalo com o tempo. Não dá pra cobrar também que já no primeiro jogo sai resolvendo, né? Paciência. Pois é, e aí a gente tem agora mais um jogo adiado no Campeonato Brasileiro às vésperas do fim do primeiro turno. Playoffs da Sul-Americana! Então assim, e aí ele vai ter 5 dias de treinos. Hoje foi um, então ele tem mais 4 dias. Qual é o principal ponto de trabalho pra semana? É óbvio falar isso, mas a gente tem que falar. A dupla Payet e Felipe Coutinho. Paetinho. O Payet não joga, gente. Ele não joga. 5 jogos do Payet nesse Campeonato Brasileiro. Ele tem 216 Mas tem minutos. jogos e jogos, né? Tem jogos e jogos. Porque alguns desses jogos ele jogou pouquíssimo tempo, né? Então, por exemplo, ele jogou contra o Botafogo 45 minutos. Sim. Saiu pistola. Já Saiu. tinha ficado um mês fora depois que ele se lesionou contra o Flamengo. Ficou um mês fora praticamente, voltou contra o Botafogo, jogou um tempo, saiu pistola. Jogo seguinte, contra o Fortaleza, você vai lembrar. Ele joga 13 minutos. Isso. E aí sai porque ele não aguenta. E de lá pra cá não jogou mais. De lá pra cá o Payet não jogou mais. Quase um mês sem jogar. Quase 4 semanas. A expectativa é que ele jogue domingo. Ele tem treinado, inclusive quando o Vasco esteve de folga, ele treinou no Rio de Janeiro, quando o Vasco viajou também. E o Rafael Paiva falou que ele deve jogar no domingo. Então a gente deve ter o Payet de volta, lembrando que o Payet é um cara de 37 anos de idade. Mas ele não tem jogado no Campeonato Brasileiro. Média de 46 minutos em campo, nos 5 jogos em que ele esteve em campo pelo Vasco. E o Felipe Coutinho, apesar do Paiva ter pedido paciência pro Felipe Coutinho, ele entrou, jogou 23 minutos, que vai ter a semana para se integrar ao elenco. O problema do Coutinho é que na semana passada ele não aguentou participar de todas as das atividades do Vasco. Isso não foi um problema, porque isso já era previsto que fosse acontecer. Ele vinha de 2 meses sem jogar, sem rotina de treinos, mesmo fazendo trabalho com personal trainer. Então para domingo a expectativa é essa, para que contra o Grêmio, o jogo em Chapecó, o Vasco tenha esses 2. Aí, eu vou te perguntar, pergunta retórica. O Praxedes sai do time pra entrar o Payet? É óbvio, né? Se o Payet tiver à disposição, o Praxedes sai do time. O Vitor tá rindo. Eu seguiria com o Praxedes no time, não, brincadeira. Não, claro que não. E aí no ataque, tem aí uma possibilidade que é o Adson não estar 100%. A gente tá acompanhando aí, apurando essa informação, porque o Adson, de novo, sentiu a coxa, né? Mais um jogo. E tá sendo até preocupante, porque ele se recupera, joga um pouquinho menos e aí, sente de novo. Ele saiu até com gelo do estádio no fim de semana. Até porque se o Adson não jogar, fica até mais fácil, entre aspas, pro Paiva escalar o Coutinho, né? Entra no lugar do Adson e vai pro jogo. Agora, ele barraria o Adson em situações normais? Não sei. Seria esse debate ao longo da semana. Então ele tiraria o DVD, né? Ele tiraria o David do time. Então assim, vamos acompanhar essa semana. Ele tá quebrando a bola nos últimos jogos, né? Até o jogo que ele fez gol, ele jogou mal. Pois é. Então vamos aguardar essa semana. É o DVD pirata. DVD pirata. Ele e o Verret. Eles não funcionam. É o grande ponto pra gente acompanhar, tá? Ao longo dessa semana aí do Vasco. Outro ponto é um ponto mais burocrático, que a gente falou, eu falei na quinta-feira isso aqui, mas vamos ver os desdobramentos, que foi o acordo feito na justiça, né? Então a ação está suspensa, a empresa de consultoria que tá apagando esse incêndio da 777 no mundo inteiro, lembrando que o contrato ainda tá ativo, só que o controlador é o CRVG. Vamos acompanhar também nos próximos dias os desdobramentos, e o Vasco vai conseguir um novo comprador, porque aí resolveria essa situação, porque tá chato demais também de acompanhar isso nos bastidores, e o Vasco quer mais que isso passe e a situação se resolva. São os 2 pontos. Domingão é Vasco e Grêmio. O Vasco ganhou esse meio de semana de folga. O jogo é em Chapecó, tá? E vai ser às 7 da noite. Eu vou lembrar isso ao longo da semana, porque o jogo é ser às 4, passou para as 7 da noite no Domingão
em Chapecó, na Arena Condá. Vai receber Isso o aí. jogo da Chape daqui a pouquinho, tá Vai. ali na televisão. Vai. Acho que Payet e Coutinho, nesse primeiro momento, acho que eles não têm condição de jogar Vamos juntos ainda. experimentar. O Payet jogaria o quê? 45 minutos? A gente tem não que descobrir. sabe a situação do Payet. São os primeiros 45 ou os últimos 45? Porque assim como o antes, Coutinho, ele tá treinando, só que chega no jogo e ele não aguenta, pô. o Coutinho claramente não vai Eu vi isso, conseguir não. jogar mais que 45 minutos.